Vamos seguir agora então para Nova York, que segue em estado de emergência por causa do intenso volume de chuvas em setembro, que está sendo considerado o mês com maior volume de tempestades e de chuvas nos últimos 140 anos. Quem vai conversar com a gente agora é o Paulo Matias, o nosso apresentador aqui da Jovem Pan News, apresentador do Morning, inclusive, que está de férias, mas que férias, hein, Paulo? Como é que está a situação por aí? Bom dia para você. Bom dia, Rafa. Bom dia, Lívia Zanolini. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan. Olha, gente, estou de férias, mas a situação por aqui é absolutamente caótica. Eu nunca vi nada, mas nada parecido com o que nós estamos vivendo aqui. Só para vocês terem uma ideia, nós chegamos ontem aqui em Nova York e demoramos quase 3 horas do aeroporto do JFK para chegar aqui onde nós estamos localizados. A gente está localizados aqui na parte mais downtown da cidade, aqui na rua Reed Street, bem próximo, inclusive, ao Touro de Ouro aqui de Wall Street. E 3 horas, assim, é um tempo absolutamente inacreditável de você vir do aeroporto para você chegar em qualquer ponto aqui da cidade de Manhattan. Ruas absolutamente alagadas, as pessoas elas não conseguem, por muitas vezes, pegar o metrô por conta da quantidade de águas. Há ruas interditadas, essa minha rua agora aqui, inclusive, ela está interditada, a gente não consegue passar de carro aqui. E tem um outro ponto agravante aqui para as pessoas que querem se locomover, que é justamente o custo da locomoção, porque você não tem o custo, você não tem o transporte público ali à sua disposição, já que você tem várias estações que estão fechadas, há um certo tumulto na cidade e, ao mesmo tempo, o custo de uma viagem de aplicativo é um negócio assim absurdo, astronômico. Nós estamos falando de uma viagem de $100, de 400 metros, 300 metros, ou seja, as pessoas não conseguem se locomover aqui na cidade. Então, eu nunca vi tanta chuva ontem, pelo que eu vi, choveu algo em torno de 60 milímetros, mas concentrados aí num período principalmente na manhã e na parte da tarde. À noite, pelo que eu vi, choveu bastante aqui, o negócio continua, mas assim, uma situação bem propícia para as férias, né, Rafael Colombo e Lívia Zanolini? E além disso, já encarar no primeiro dia de férias trabalho, né? Quer dizer, você chegou aí, demorou 3 horas para chegar no hotel e ainda está trabalhando, né? Quer dizer, talvez você não tenha escolhido o melhor momento e o melhor lugar, né? Agora, Paulo, você que já acompanha o que acontece, por exemplo, em São Paulo há tanto tempo, dá para estabelecer algum paralelo quando chove muito em São Paulo, tem alagamento com o que você está vendo aí nessas 24 horas, meu amigo? Rafa, essa sua pergunta é muito boa, né? Porque teve uma coisa que me chamou bastante atenção aqui, né? Quando nós chegamos ontem pela manhã por aqui, todos os nossos celulares começaram a apitar. E apitar, assim, de um jeito que não é aquele toque específico dos celulares, né? É um barulho que parece que só tem aqui quando você tem esse tipo de desastre. Ou seja, tem uma organização americana aqui extremamente eficiente, porque a gente recebe todas as informações, absolutamente todas as informações, no celular. Então, acontece alguma coisa, a rua interditou, o governo americano parece que ele sabe exatamente onde você está e procura, de alguma forma, te ajudar nesse sentido de demonstrar, olha, não vá por aqui, não vá por ali, enfim. Então, em relação à informação, a gente está muito bem equipado aqui, né? A gente sabe do que está acontecendo. Eu acho que essa é a principal diferença para o Brasil. No Brasil, quando isso acontece, a gente, por muitas vezes, não sabe o que está acontecendo. A informação ela não chega, ela demora, a gente precisa muito de emissoras de comunicação para entender realmente o que está acontecendo. O jornalismo, nessa hora, faz toda a diferença. Aqui, a gente está recebendo diretamente a informação via celular. Então, isso é uma coisa que nos tranquiliza bastante. A situação é ruim, obviamente, a gente queria estar, obviamente, curtindo a cidade, é uma cidade incrível, muitos brasileiros que vêm para cá amam essa cidade, gostam, tem muita coisa legal para fazer, mas, infelizmente, não dá. Mas o que é pior? É pior você não conseguir curtir e não saber o que está acontecendo, ou você não conseguir curtir e saber o que está acontecendo e ficar tranquilo em casa e fazer outro tipo de programação, enfim. O importante é isso. Eu acho que a informação nessa hora ela faz muita diferença e talvez o principal ponto aí que eu elenco de diferença é isso. Agora,
Essa quantidade de chuva é uma quantidade de chuva absurda, né? Absurda. Choveu muito, mas muito forte. E eu vi pessoas na rua andando ontem à tarde, perdendo seus guarda-chuvas por conta da força também do vento. Então, assim, não adianta pegar guarda-chuva numa situação dessa. A situação é calamitosa e eu acho que o mais indicado mesmo são as pessoas ficarem em casa tranquilas, enfim, e esperar passar. Pelo que eu vi na previsão do tempo, Rafa e Lívia, a gente vai ter aí uma melhora significativa no tempo de amanhã. Se não me engano, acho que vai para cerca de 25 graus, 24 graus, com sol aqui de máxima, o que eu acho que já vai ajudar essa situação a ser transformada. Mais cedo eu estava vendo a previsão do tempo aqui, de fato amanhã volta a fazer calor, com sol, com perspectiva de chuva só na próxima sexta-feira, ou seja, então vai ter uma semana aí para secar o solo, para a água baixar, para a vida voltar ao normal e para você poder curtir suas férias aí, Paulo. Você que falou também da velocidade do vento, o Colombo, que estava bem menos intensa hoje? Sim, exatamente. 14 km por hora? Ventando, mas com bem menos intensidade hoje. Sim, me lembrei dessa informação que você trouxe por causa dessa história que o Paulo contou dos guarda-chuvas, né? Porque dependendo da situação da velocidade do vento, da força do vento, nem adianta você tentar abrir o guarda-chuva, porque ele não vai ficar sustentado, ele não vai se sustentar. Agora, a gente conversou agora há pouco, Paulo, com um brasileiro que mora, no caso, não está nem visitando, mora em Nova York, está ilhado por causa desses temporais, e ele falou justamente sobre essa questão que você levantou para a gente, né, da reação do poder público diante de tragédias como essa, de situações como essa, não só antes de elas acontecerem, como também a resposta a esses temporais, a esses danos provocados pelas chuvas. Há algum tipo de previsão para que a situação se normalize por aí? Eu acho, Lívia, só voltando nesse ponto que você mencionou, foi impressionante mesmo a chamada deles nos nossos celulares, né? Porque nós não temos celulares americanos, nossos planos são brasileiros, enfim, e todos aqui, independente se são americanos ou não, recebem a informação. Então, isso exige um nível de organização e de parceria, né, com as operadoras por parte do governo americano muito grande. Então, em relação à informação, a gente ficou bem abastecido. Ao que tudo indica, hoje a chuva já vai ter uma queda acentuada no seu volume, comparado ao que foi ontem, nós não teremos. Teremos chuva, sim, mas acho que num nível bem menor. E acredito que já a partir de amanhã as coisas comecem a se normalizar aqui e entrar num ponto de equilíbrio um pouco mais satisfatório aí para que a gente possa fazer as atividades, sair, enfim, poder curtir a cidade, porque Nova York com esse tempo aí é muito triste, né? E principalmente, enfim, as pessoas que podem ter perdido algum tipo de bem aí nesse caminho. Pois é, mais cedo a gente estava mostrando aqui dados que indicam que a quantidade de chuva que caiu em 24 horas em Nova York é aquela esperada para o mês inteiro. Ou seja, em 24 horas choveu em Nova York tudo que é esperado para o mês inteiro. Mais de 100 milímetros de chuva em 24 horas. No mês inteiro choveu quase 350 milímetros. Por isso é que a gente chega a esse resultado do mês mais chuvoso em 140 anos. Ou seja, já estava chovendo muito ao longo de todo o mês de setembro. E aí, em 24 horas, chove mais 30% do que já tinha chovido ao longo de todo o mês, atingindo 350 milímetros. Esse dado está atualizado até hoje de manhã. Em Nova York, 1 hora menos. Aqui em Brasília, 11h19. Em Nova York, agora 10h19. Nós estamos mostrando imagens para vocês que estão circulando em redes sociais, imagens que a reportagem da Jovem Pan captou em Nova York. Vocês veem aí ruas, avenidas, todas elas alagadas. Algo muito semelhante com aquilo que a gente está habituado a ver aqui em São Paulo, em todas as grandes cidades brasileiras. Rua alagada, avenida alagada, estação de metrô alagada. Tanto é assim que metrô parou, trem de superfície parou, porque eles não tinham simplesmente como circular. Eu já me referi a essa imagem, tem uma imagem que mostra a escadaria de uma estação de metrô como se fosse uma espécie de cachoeira. Boa parte da chuva concentrada na região metropolitana da cidade de Nova York. Os dois principais aeroportos, JFK, JFK e LaGuardia, capturaram índices alucinantes de chuva. Também
eventualmente tiveram de parar ou suspender momentaneamente em operações de pousos e decolagens, embora este não tenha sido o pior efeito. Como o Paulo lembrou, ele demorou 3 horas para sair do aeroporto para chegar até o hotel, e agora há pouquinho a gente estava entrevistando um brasileiro que tem exatamente uma empresa de traslado, especialmente de brasileiros por Nova York, e ele lembrando que ontem foi um dia alucinante. Teve gente que não conseguiu sequer chegar ao aeroporto e por isso perdeu o voo. Não perdeu o voo porque o voo foi cancelado, perdeu o voo porque não conseguiu chegar até o aeroporto. As escolas pararam, várias escolas pararam, aulas foram canceladas ou, vejam só, tiveram de ser feitas em andares mais altos dos prédios. Por quê? Porque quando começou a chover forte, as crianças e adolescentes já estavam na escola e não tinham como sair de lá. Então tiveram de levar essas crianças para andares um pouco mais altos. Mas aparentemente isso é o mais importante até agora, né? Não houve nenhuma vítima fatal dessa chuvarada toda. O prefeito de Nova York decretou e a cidade continua em estado de emergência, assim como a governadora Hattie Hochul também declarou estado de emergência e reforçou o pedido que foi feito pelo prefeito da capital para que as pessoas fiquem em casa, para que as pessoas evitem, na medida do possível, deslocamentos desnecessários. Lá como cá, as autoridades também estão sendo muito cobradas, embora com um trabalho de prevenção aparentemente mais eficaz do que aquele que a gente tem aqui, né? O Paulo mesmo noticiou para a gente, ele desembarcou em Nova York e teve o celular bombardeado com mensagens de defesa civil, bombeiros, prefeitura, departamento de trânsito, dizendo por onde ir, por onde não ir, o que evitar, o que não evitar. Embora com informação à disposição, o prefeito Eric Adams de Nova York está sendo muito criticado por não ter, em tese, avisado a cidade com a antecedência necessária de que estaria por vir essa chuva toda em 24 horas, 100 milímetros em 24 horas. Mas, de qualquer maneira, apesar das críticas, e elas são absolutamente naturais a essas autoridades, como o Paulo relatou para a gente lá de Nova York, as pessoas receberam, na medida do possível, informação sobre o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve num momento como este. A previsão do tempo indica ainda chuva para hoje, está garoando, parece uma garoa um pouco mais forte em Nova York, pelas imagens que a gente tem ao vivo de lá, ainda com vento, mas um vento não tão forte quanto a ventania das últimas 48 horas. Ao que tudo indica, o pior já passou, o pior do ponto de vista do volume de chuva. Olha esse carro ilhado aí, a gente viu a água até o capô do carro, né? Em alguns lugares a água ainda prevalece, ainda há muita água acumulada, conforme o Cleiton, né? O nome daquele... Cleiton Amorim. Cleiton Amorim, o nome daquele rapaz que a gente entrevistou agora um pouquinho, muito gentil com a gente aqui na Jovem Pan. Ele tem uma empresa de traslado de turistas, de brasileiros lá em Nova York, ainda tem área alagada, ainda tem área interditada, mas aparentemente já não tem mais pessoa ilhada, como tinha até pouco tempo. Olha, eles também, lá como cá, também estão usando botes. Em São Paulo, em determinado momento, chegaram a usar jet ski. Eu me lembro da utilização pela CT, a Companhia de Engenharia de Trânsito, em algum momento da história recente de São Paulo, chegou a adquirir jet ski para que os fiscais de trânsito pudessem se dirigir pela cidade. Lá em Nova York, em outras cidades do estado de Nova York também, os agentes de trânsito da Defesa Civil usando alguns botes para se locomoverem por ruas e avenidas da cidade ainda alagadas, embora neste momento as coisas já estejam melhorando. Ainda com rua, com avenida alagada, a água está baixando e a tendência é que baixe cada vez mais, especialmente na medida em que a quantidade de chuva que está caindo diminui. Pois é uma preocupação porque Nova York e o Paulo continua aqui conosco, já trago ele para a conversa também, Paulo Matias, porque Nova York já é uma cidade, muitos estudos têm apontado isso, que sofre com o peso das construções. É uma cidade marcada pelo concreto. A gente fala muito aqui que São Paulo é a capital, né? Paulista é a selva de pedra, mas aí a gente vai para Nova York e a gente tem uma realidade muito parecida. Há muitos estudos que apontam que a cidade está afundando mesmo por causa do peso dessas construções. E aí a gente junta essa preocupação que muitos estudos mostram, como essas mudanças climáticas e como as consequências desses eventos extremos, como a chuva que está acontecendo lá em Nova York, que marcou Nova York nessas últimas horas, aumenta ainda mais a preocupação com uma infraestrutura
por mais que tenhamos, Paulo Matias, uma infraestrutura aí em Nova York muito mais guarnecida e bem preparada para esses eventos do que nós temos aqui no Brasil, até falando da capital paulista, que é a maior cidade do Brasil, e a gente pode dizer com toda certeza a mais bem equipada em relação a outras cidades brasileiras, a mais preparada em outras cidades brasileiras, a gente vê que Nova York também fica vulnerável quando a natureza resolve se revoltar contra o que está acontecendo nos últimos anos, nas últimas décadas aqui no Brasil. Queria que você compartilhasse um pouquinho as impressões que você tem tido. Não é a primeira visita que você faz a Nova York, acredito, né? Agora você está um pouco limitado por causa da situação da chuva, mas em relação à infraestrutura que se vê por aí, sei que você não é especialista, você não é engenheiro, não tem como você trazer uma avaliação técnica para a gente, mas só de olhar dá para perceber que a mesma chuva que acometeu a cidade aí e outras regiões do estado, se essa mesma chuva estivesse acometendo São Paulo e outras regiões também muito mais preparadas aqui do estado, do Brasil como um todo, dá para ver que o poder de reação em Nova York, de contenção de prejuízos, é muito mais efetivo e eficiente do que o que nós temos aqui? Li, eu acho que esse é um belo ponto que você coloca, porque é importante a gente entender o seguinte: chuva vai acontecer em qualquer lugar do planeta. Esses são fenômenos naturais que acontecem. A diferença é se a cidade está preparada ou minimamente planejada para sofrer o mínimo possível com isso ou não. No caso aqui dos Estados Unidos, o que eu senti de diferença? A gente já passou por inúmeras inundações, o Colombo estava falando aí da questão do jet ski, da questão dos barcos. A gente tem, por exemplo, situações em São Paulo, eu me lembro muito bem o Beco do Batman na Vila Madalena, quando o Beco do Batman ficou absolutamente inundado. É uma região nobre da cidade, né? Região de Pinheiros ali da cidade. O beco ficou completamente inundado ali e é uma região rica. Aqui eu vejo que há uma certa diferença, se viesse a acontecer em São Paulo, pelo fato da presença do poder público. A presença do poder público aqui, ela é uma presença muito mais forte. Eu não consigo dizer para você se é uma presença mais eficaz, porque, enfim, nós estamos aqui há pouquíssimo tempo e sentindo mesmo esses dias iniciais aí das chuvas. Mas o que transmite para a gente é que tem gente cuidando disso, tem gente preocupado com isso e tem muito poder público na rua. Então, por exemplo, se você rapidamente sair aqui nas ruas do nosso entorno, você vai ver policial direcionando, você vai ver agente de trânsito direcionando, você vai ver corpo de bombeiros estacionado na rua, você vai ver posto de ambulância, você vai ver uma série de infraestrutura que, quando acontece isso, por muitas vezes no Brasil, não tem. Agora, isso não quer dizer que uma cidade nesse porte, nesse nível, nós estamos falando aqui da maior cidade da América no que se refere à importância, à grandeza, a maior cidade dos Estados Unidos. Nós estamos falando aqui de uma cidade que passar por esse tipo de situação, obviamente que isso mancha e causa uma imagem muito negativa, né? Então, eu acho que a presença do poder público aqui, ela é visível e isso foi o que nos chamou a atenção. Paulo Matias, apresentador do Morning Show aqui da Jovem Pan News. Eu não sei quanto tempo você ainda tem aí em Nova York, mas eu espero que tenha um tempinho para conseguir aproveitar um pouco a cidade, viu? Boa sorte para você, boa viagem, na medida do possível. Obrigado, Lívia. Um beijo para você, um abração para o Colombo e para todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Valeu, boas férias. Agora 11h29. Repita.